ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral. Eu recebo agora o Ricardo Vilches. Nós vamos falar de um caso que está chocando a grande Curitiba. Vilches, boa tarde. Boa tarde, Furlan. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Olha, é a história do pai acusado de produzir conteúdo pornográfico da própria filha. Uma adolescente de 16 anos, também da irmãzinha dela, uma criança que tem apenas 13 aninhos. E quem descobriu tudo isso foi a mãe das meninas. E o Vilches pegou essa história para poder investigar também e conseguiu encontrar com essa mãe. Imagino que são revelações chocantes. Mesmo porque não é a primeira vez que a gente noticia casos de pedofilia, tendo o crime sendo cometido dentro de casa. Isso, infelizmente, né, Furlan, é normal. Segundo dados da Polícia do Estado do Paraná, esse tipo de crime relacionado a abuso infantil acontece de forma predominante dentro de casa, com parentes ou pessoas próximas a essa criança. Inacreditável. É inacreditável. Inacreditável. Só que essa história, ela tem um adendo muito importante, porque pela raríssima polícia conseguir investigar e identificar um sujeito que, presta atenção nesse detalhe mórbido, ele grava, ele acha a pessoa, a vítima, e ele também acaba produzindo e compartilhando esse tipo de vídeo. Então nós estamos falando de um pedófilo e uma suspeita de rede de pedofilia real aqui na região metropolitana de Curitiba. Isso não é fácil para a polícia determinar, e foi determinado. Esse pai, a gente pode chamar ele de consumidor desse material, aliciador dessas crianças, ou ele também vendia esse material produzido pelas filhas? A suspeita da polícia é que ele ganhava dinheiro fazendo isso. Isso é de brincadeira, cara. Isso até é um trabalho que a gente está realizando para levantar exatamente quem é esse cara, e a gente já pode afirmar que o patrimônio dele é incompatível com os ganhos dele. E aí a polícia fez essa suspeita, esse levantamento. E falou, rapaz, esse cara vivia disso. A gente tem mais detalhes para contar, mas é legal a gente mostrar a reportagem para depois a gente fazer um debate. Aí Vamos. A gente vai debater um pouco esse assunto. Vamos assistir. Elas são irmãs por parte de mãe. E a mais velha é filha do homem procurado pela polícia. Segundo o delegado, as duas foram gravadas em situações pornográficas. São registros ali de cena de sexo explícito envolvendo as vítimas, né? Uma irmã com a outra e também delas com terceiros. As cenas foram gravadas dentro de um quarto pequeno. Na maioria das vezes, as irmãs eram vistas em cima da cama. As cenas foram gravadas com um telefone celular e também com uma câmera profissional. Segundo as meninas, um homem e uma mulher faziam essas gravações. O pai da menina de 16 anos e a atual namorada dele. Essa mulher já foi presa. Uma outra ex-namorada do mesmo homem também. As duas mandavam mensagens intimidatórias, exigiam que as meninas exibissem o próprio corpo, gravassem e mandassem para as mulheres. Seriam ditos aqui 10 fotos e 10 vídeos diários. Você esqueceu? Mandou apenas 2 e já sinalizaram aqui que estão fracos. Poderá fazer amanhã, dentro do acordo de princípio que foi acordado. Para a polícia, fraco quer dizer que os vídeos não eram pornográficos o bastante. São imagens que, né, são impublicáveis, realmente não tem como. E com certeza elas não produziam esse conteúdo porque queriam. Existia ali um temor, uma coação, né, todo um caráter ali de violência mesmo por parte desses investigados. A mãe das meninas está separada do ex-marido há 18 anos. Foi ela quem descobriu tudo e levou o caso para a polícia. Então eu recebia fotos, né, dela sem roupa, foto com outras meninas, fotos dela tendo relação com outros. Eu comecei a achar estranho, né? Aí eu cheguei a questionar, falei para ela assim, você está saindo com alguém? Você não se cuida, a pessoa está gravando você? Eu questionei ela, né? Ela falou que ela não sabia de onde eram aquelas coisas, não falava nada. Ela não entregou o que estava acontecendo? Ela não entregou. Ela só foi falar com a senhora quando? Quando a minha filha veio trabalhar junto comigo. Por ela expor nas redes sociais que ela estava trabalhando comigo, que estava feliz. Não sei se por vingança, ele pegou todos os conteúdos que ele tinha e mandou tudo para minha patroa. Pegou tudo que ele tinha de vídeo, foto, e mandou para ela e falou que eu vendia as duas na internet. Que eu fazia filme pornô delas e que eu que estava vendendo elas na internet.
Aí eu conversei com elas, aí tudo que elas tinham de áudio, de vídeo, tudo que elas tinham de prova, elas me ajudaram para levar na delegacia. Segundo a mãe, as filhas não souberam dizer quantas fotos e vídeos fizeram. O primeiro deles foi gravado pelo pai da mais velha. Ela falou para mim assim, olha, que foi ter um encontro com ele num parque, que ele levou na casa dele, né? E que lá ele obrigou elas a fazer esses conteúdos. As duas? As duas, no caso. E ele fazia o quê? Ele gravava. Eu acho que ele ou ela gravava. Ela, a atual mulher dele? A atual mulher dele. Ele é pai de uma das vítimas e ele obrigou as duas a gravar um vídeo íntimo ali entre elas. E a partir daí ele começou, com esse material em mãos, começou a fazer exigências de conteúdos diários, de metas a serem cumpridas por essas vítimas, né? E caso elas não cumprissem, ele sempre ameaçava que divulgaria. A partir dessas ameaças, as vítimas produziam esse conteúdo por conta do temor que existia. Elas mostraram os áudios pra mim, que tem a voz dele. Aí no áudio eu tive certeza mesmo que era ele. O que ele falava? Falava que se ela não fizesse os conteúdos, ela ia pagar, que ela ameaçava que ia colocar elas dentro de um carro, e assim por diante. Esses conteúdos foram para onde? Ficou circulando pela cidade. A investigação da polícia confirmou que o pai espalhou boa parte das imagens. De fato, em uma das oportunidades foi divulgado um dos vídeos ali, foi divulgado esse conteúdo em redes sociais. Amiguinhos de escola e vizinhos das meninas viram tudo no Instagram. E isso aconteceu no começo do ano, mas ainda hoje traz consequências para as irmãs. Elas ficaram bem traumatizadas, porque isso acabou com a vida delas. A menina estava trabalhando comigo, e ela acabou saindo do serviço por causa disso. A outra ficou bem traumatizada também, porque daí sofre na escola, né? É bullying, as pessoas ficam comentando. A reportagem da RIC TV teve acesso ao nome e às fotos do pai foragido, mas não vamos exibir nada disso para proteger a filha e também a mãe. Ele é uma pessoa que não pensa nada, né? Não pensou que estava fazendo com a filha dele, né? É merecido que ele seja preso. Ele tá foragido. Tá foragido. A senhora tem medo? Um pouco. Eu tenho receio que ele faça alguma coisa por querer se vingar. Porque eu não sei quem ele é, né? Tipo, só pelas atitudes dele já mostrou que ele é capaz de qualquer coisa. Né? 2 mulheres presas, um pai foragido. Os crimes cometidos por eles deixaram de ficar impunes. Mas como não pensar nas vítimas? Como será o futuro das irmãs de 13 e 16 anos? Mesmo com as imagens produzidas por inteligência artificial, a gente decidiu borrar as feições para não haver nenhuma confusão com pessoas reais. Então o que você viu são imagens ilustrativas para preservar a imagem das vítimas menores de idade. Eu estou assim profundamente aborrecido com o que a gente está noticiando aqui. Triste, eu estou indignado. Eu não sei nem descrever o tipo de sensação que eu estou sentindo agora, cara. Eu entendo a sua indignação, porque foi a minha quando a gente começou a produzir esse material. E tem coisas assim que a gente começa a pensar, com base também nos relatos da polícia, e aí eu vou fazer esse convite para você pensar junto comigo, Furlan, e o pessoal de casa também. Na reportagem nós exibimos ali, nós falamos que essa mãe ela está separada desse pai, faz 18 anos. Mas veja, esse homem tem 63 anos. Quando eu recebi essa informação, eu falei, não é possível. Não é possível que um homem de 63 anos vai se descobrir pedófilo agora. Não é verdade? Faz sentido. Aí eu conversando com essa mãe, aí uma coisa me arrepiou. Essa mãe conheceu esse cara, vou chamar de cara, quando ela tinha 17 anos. E ela engravidou dessa filha. Ele já tinha 43 anos. Um homem de 43 anos se relacionando com uma guria menor de idade de 17 anos engravidando. Que é a filha agora que ele tá abusando, que ele fez vídeos, coisa e tal. Então assim, eu tô cantando aqui pra vocês, gente, o que a polícia tá fazendo agora. Peraí, quem que é esse cara? Que só caiu no radar agora. Nós já podemos antecipar aqui que ele tem uma ficha criminal não. Tem vários boletins de ocorrência registrados contra esse homem. Um deles diz respeito à violência sexual. Então esse é o trabalho da polícia agora, em saber qual é o histórico desse cara, porque já está claro para quem investiga isso que esse cara, ele não, aos 63 anos ele não descobriu um pedófilo, não. Esse cara faz isso há muito tempo. E eu faço esse exercício para você, Furlan, para o pessoal de casa.
Pela primeira... É raro aconteceu o que a polícia pegou agora. Não é um cara que, gente, que que ele compartilha imagens de crianças em situações libidinosas ou pornográficas. Não. Ele encontra a menor de idade, no caso a filha dele e a enteada dele, obriga essas crianças, essas menores, a fazerem o que tem que fazer, ele grava, ele produz. O que é produzir? É colocar numa tela de computador, numa edição, colocar um fundo musical, faz um formato e começa a compartilhar e vender na internet. Tanto é que nós mostramos ali, nós combinamos 10 vídeos, é um pacote. Só que essas imagens, elas são explícitas. Explícitas. Mas isso que o pedófilo quer. Cara, a identidade da própria filha não é preservada. E o que sabe... Isso daí me dá ânsia, cara. E o que dá dó é o seguinte, esse é um caso, essas imagens começaram a surgir aqui nas malditas redes sociais em fevereiro. Eu falo maldita, gente, porque o Instagram não tirou do ar isso. Isso só foi tirado do ar quando a mãe se desesperou e começou a ligar para as mães. Falou, olha, essa é minha filha, por favor, faça o teu filho apagar essas imagens, não ficar armazenando. Isso rodou a cidade, essa cidade da região metropolitana. Então tudo quanto é amiguinho de escola, vizinho ficava vendo lá a amiguinha dele. Uma de 16, outra de 13. 16 e 13. Então, pra você ver que loucura que foi isso. O dano que foi causado nessas meninas, no convívio desses adolescentes, dessas crianças. Então, assim, é um dano irreparável, gente. Agora, acredito que a polícia deve ouvir, junto com a equipe de psicólogos forenses, essas crianças, essa adolescente, essa criança, para poder entender que tipo de contexto ameaçador elas eram submetidas. Agora, me vem um questionamento aqui. Será que essas crianças, elas eram monitoradas por esse pai, tipo, local que você está indo, lugar que você vai, eram trancadas em cárcere privado, em casa, só ia para a escola? Porque, cara, você não concorda comigo que em determinado momento essa menina podia correr, fugir e nunca mais voltar? Você está pensando com uma cabeça de adulto. Você está pensando com uma cabeça de uma pessoa que segue as leis e a tua ética como cidadão. Nós estamos falando de um sujeito anormal, um criminoso. Esse cara, ele usava a autoridade dele de pai para exigir que a filha fizesse isso ou aquilo. E qual era a ameaça dele? Senão eu vou contar para tua mãe. Senão eu vou contar para os seus amigos. Essa menina de 16 anos, ela começou a resistir. Falou, não vou fazer mais vídeo. Ou começou a fazer vídeos, que nem nós mostramos na reportagem, mais leves. Ela apenas nua. Ela não estava mais fazendo pornografia. Que é isso, cara? E aí ele começou a reclamar dela e espalhou. Ele fez isso, não era para atingir a mãe. Não, ele espalhou porque ele deixou de ganhar dinheiro, deixou de vender vídeos pornográficos e ameaçou a filha, que era uma atriz para ele. Você não vai fazer, eu vou espalhar, vou continuar espalhando. Envergonhando ela. Envergonhando e acabando com essa criança. Tá, agora vamos lá. Esse cara, ele é o alvo principal da polícia. Mas nós temos que pensar que outras pessoas eram coniventes com isso. A mãe da outra criança. Exato. Porque só para o pessoal de casa não fazer confusão, a mais velha, a menina de 16 anos, ela é irmãzinha por parte de pai de mãe. Da menininha de 13. De mãe, parte de mãe. Parte de mãe. Isso. Da menininha de 13. Mentira, parte de pai. Falei, tá certo. Não, então vamos refazer aqui. Isso. Então a menina mais velha de 16 anos tem uma irmãzinha de 13, por parte de pai. A mulher que você entrevistou é mãe da mais velha. Não, desculpa. As duas são irmãs por parte de mãe. A de 16 é filha desse cara. A outra não. A de 13 não. A outra é enteada. É enteada. Tá bom. As duas mulheres que estão presas, elas são ex-namorada e atual namorada desse cara. E qual que é a suspeita? Ex e a atual. E a atual. Por que elas faziam isso? Por que elas foram presas? De acordo com as investigações. Porque era do telefone delas, era do computador dela, e o computador tem um registro único chamado de IP. É que partiam as imagens para a internet. Então, para a polícia, e a polícia conseguiu comprovar isso na justiça, as duas faziam um trabalho de compartilhar. Por isso que elas estão presas. Por que elas faziam isso? Aí vem a suspeita da polícia. Dinheiro. Tá de brincadeira. Rola muito dinheiro. Então, por isso que a gente está falando uma coisa que talvez seja inédita aqui em Curitiba e região metropolitana. É a produção de pornografia infantil. Produção é assim, é encontrar crianças, fazer filmes aqui
e espalhar isso para o mundo todo, para essa rede de pedófilo que existe por aí. Rapaz, eu arrepio, mas as pessoas têm que saber. Porque é aquela história. Essa mãe aqui que nós entrevistamos, até hoje ela se sente culpada. Essa mãe, umas 2 vezes durante a entrevista que eu fiz com ela, ela botava a mão na cabeça e falava: meu Deus do céu, por que eu não percebi isso antes? Como é que eu não percebi isso antes? A falta do diálogo dentro de casa, Furlan. A gente sempre fala, não é querer dar sermão na mãe e no pai. Mas, gente, eu vou falar o que a polícia me fala sempre. Esse tipo de crime acontece predominantemente dentro de casa. É em casa que essas crianças são abusadas. Então, é um amigo da família, é um parente da família. Nós estamos falando agora de um pai. Então, assim, perceber sabe um comportamento diferente do teu filho? Você tem que tentar conversar. Olha, a gente vai continuar trazendo novos desdobramentos. Sim. Eu confesso pra você que, cara, meu estômago tá doendo. É triste essa história. É triste, bem triste. Obrigado pela sua dedicação. Mas a gente difícil encarar a esse gente problema. vai atrás desse cara. As pessoas precisam saber quem é ele. As pessoas precisam saber quem é esse cara. Deus me livre e guarde, mas vai que mais coisas a gente ficar sabendo. 63 anos não é normal o cara se descobrir pedófilo nessa idade. Não mesmo. Você já sabe quem ele é. Sim. A gente não vai divulgar a imagem por respeito, por enquanto, a essas crianças. Assim que elas estiverem no local seguro, a autoridade policial dá essa recomendação pra gente, nós vamos divulgar a imagem dele aqui. Valeu, Furlan. Obrigado, Vilches.